Bendito Deus, Pai Santo, Senhor do céu e da terra, nós estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, bendizer o Teu nome e adorar na beleza da Tua santidade. Pai querido, abençoa o Teu povo, guarda a Tua igreja, guarda os nossos irmãos, os nossos amigos, abençoa os nossos ouvintes agora, Senhor, que estão conosco neste horário, e abençoa os que terão contato com as nossas publicações. Deus bendito e fiel, Senhor do céu e da terra, manifesta o teu poder na vida da igreja. Abençoa as criancinhas, a juventude, as famílias, meu Senhor, os casais sem filhos. Abençoa os idosos, meu Senhor, os viúvos, as viúvas, os necessitados. Os enfermos socorre, ó Deus, com a tua graça, Senhor, pois tu és o nosso Deus e o nosso médico. Opera em cada vida, em cada coração. Amado Senhor, ouve a nossa oração. No bendito nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. O desejo do nosso coração é comunicar a palavra de Deus. Neste mundo religioso, neste mundo ateu, neste mundo prostituto, neste mundo de iniquidade, neste mundo de justiça nociva, nojenta, neste mundo de juiz corrupto, de advogado mentiroso, de ladrões, neste mundo de ministros que se dizem ministros do Evangelho, verdadeiros crápulas, neste mundo confuso, neste mundo de pastores profissionais nojentos, nocivos, inimigos da palavra de Deus e da pureza, neste mundo de confusão mental e espiritual, neste mundo desajustado sexualmente, neste mundo que tem mulheres querendo casar com árvores, com cachorro, com cavalos, neste mundo que tem homens querendo ser mulher, querendo parir, dar de mamar, esta confusão dos infernos, nesta loucura, é necessário alguém acender a tocha da palavra de Deus. E eu me propus fazer isto nos anos 70 ainda, com 17 anos, 18 anos. Louvo a Deus porque Deus tem me dado a graça, tem me sustentado e tem me dado a graça e a condição de estar de pé até hoje. Uma hora andando ajoelhado, outra hora me arrastando. Mas de pé até hoje, na presença de Deus, com a força que Ele me deu. E vamos continuar. Não sei por quantos dias, ninguém sabe, mas enquanto tiver a voz e a vez, vou estar aqui, falando do amor do Senhor, falando da sua grandeza, da sua bondade, da sua graça para com o mundo caído. Um homem caído, um mundo corrompido, uma sociedade carente. Nosso texto é Salmo 61, versículos de 1 a 6. Ouve, ó Deus, o meu clamor e atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Pois tem sido meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos e deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Bendito seja o Senhor. Meus queridos irmãos, eu tenho uma felicidade indescritível. Eu tenho uma alegria
profunda em entender estas palavras gloriosas que têm milhares de indivíduos, que levam a vida inteira na religião e não conhece a Deus. Eu me encho de alegria, de gozo, de graça pela palavra. Este último versículo, o autor diz que Deus prolongará os seus dias, os dias do rei, como os anos serão igual os anos de muitas gerações. Aí não tem quem entenda. Qual é o tempo, a descrição, como entender uma geração? No contexto das Escrituras, tem uma variação muito grande de compreensão. Uma geração nos dias patriarcais é como se fosse 100 anos. Mas, no conceito da lei de Moisés, uma geração é como se fosse 40 anos. E eu não sei em que princípio, quem é que conhece o pensamento do Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem inspira os escritores, os pregadores, os poetas. É Deus, através do Espírito Santo, quem inspira os oficiais do altar. Então, como entender isto? Eu busco, e o que eu consigo nesta profundidade, nestas águas profundas, é entender que o rei estava falando do Messias, do futuro, portanto, um homem que morre, ressuscita e proclama: eu fui morto, estou vivo para todo sempre. Se encaixa aqui. Tu prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações, pelos séculos dos séculos, para todo sempre. Amém. Seculorum, seculorum. É grandeza, é algo glorioso, poderoso. Louvado seja Deus. Mas no primeiro versículo, meus amados, o Davi, que compôs este hino, ele oferece ao cantor mor. Era uma espécie de regente do reino. Era um regente do reino. Ele tinha o ofício de apresentar a música nas celebrações ao Senhor. E o salmista em si começa esta música, este hino, dizendo: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Verdadeiro adorador, adora a Deus em espírito e em verdade. Ouve a minha oração. Desde o fim da terra, clamo a ti. Não conheço o original para ver qual seria a melhor colocação aqui em português. Desde o fim da terra, eu não garanto por mim,
Mas desde o fim da terra eu traduziria desde a terra, ou seja, na minha humildade, na minha humilhação voluntária, com o rosto em terra. Aleluia! Desde o fim da terra eu traduziria, sem dar garantia de perfeição. Desde a terra, desde o solo, desde o pó da terra, com o rosto no pó, clamando a ti, porque o meu coração está abatido, porque eu me sinto necessitado de abrigo seguro. Então leva-me para o teu lugar alto, para a rocha que é mais alta do que eu. A diferença é absolutamente compreensível. Alguém que clama com a boca no pó ser levado para a montanha segura. No versículo 3, ele diz: pois tens sido meu refúgio. Era o que ele precisava. Só que a necessidade aumentou. Ele, como rei, ele tem uma necessidade maior, porque ele, como rei, ele rege a nação, ele rege o sacerdócio, ele rege a justiça, ele rege na condição de rei, tendo o poder de vida e morte sobre as pessoas. Ele rege a vida social, espiritual, cultural e política do seu povo. A necessidade aumenta, a responsabilidade se evoluma. E ele diz: tu tens sido meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Estudando esses dias a respeito do grande rei Assuero, no reino, um império com 127 países agregados, chamados de províncias, inimigos em todas essas províncias, inimigos na corte real, inimigos na guarda real, onde o perigo estava muito mais perto. 2 indivíduos se mancomunaram para tirar a vida do rei. Um dos empregados, um dos indivíduos do palácio, chamado Mardoqueu, descobriu o propósito, a trama, denunciou aquilo, foi analisado, confirmado, chegou-se à conclusão, o rei chegou à conclusão que correspondia à verdade. Os 2 indivíduos foram eliminados. Já estava, digamos, dentro da casa do rei. Inimigos na guarda presidencial. É tanto que, enquanto estudava, me lembrei e citei o caso de Indira Gandhi, que foi morta pela sua própria guarda pessoal, a guarda presidencial, na Índia, décadas passadas. E os salmistas têm consciência que é necessário clamar ao Senhor, buscar o refúgio contra o inimigo.
Salmo 61:3, pois tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Louvado seja o nosso Senhor para sempre. Na condição de um adorador fiel, comprometido, cheio da graça, ele diz no versículo 4, habitarei no teu tabernáculo para sempre. Não havia doutrina de vida eterna. Não havia doutrina da eternidade do homem. Não havia doutrina de ressurreição. Não havia doutrina. Havia casos de ressurreições sem doutrina. E ele diz que vai habitar no tabernáculo de Deus para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas, debaixo das asas. Existem alguns tipos de aves que escondem vários filhotes debaixo das asas. Às vezes você vê pelos pés, julga que tem um número de filhotes e descobre que tem um número muito maior. Não sei como elas fazem, mas a criação na sua perfeição, transmitida por Deus, faz isto. E o salmista tem compreensão, plenitude de compreensão, porque está em profunda comunhão com Deus. No versículo 5, ele diz, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, todos os adoradores, convictos, conscientes, fazem votos. Aquelas promessas humanas quebráveis, muitos de nós já fizemos. Aquele voto, Senhor, nunca mais eu vou fazer isso, se tu me abençoar nisto, eu vou ficar bonzinho, vou fazer isso assim, assim, assim. Eu já ouvi tanto. Eu ouvi quando era condutor de igrejas, eu ouvi quando era condutor de equipes na capelania, eu ouvi no meu trabalho de visitação confissões de moribundos. Ouvi, pastor, ore por mim, se Deus fizer assim, eu vou fazer assim e tal. Eu ouvi, porque muitos são dados a fazer votos no momento aflitivo e depois esquecem. Mas ele aqui tem consciência e diz, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Ele tinha feito votos e ele precisava, sim, cumprir os votos. Porque Deus, na sua fidelidade, olha o que Deus fez por ele, que ele diz neste versículo 5. Deste-me a herança dos que temem o teu nome. Ele foi adotado. Ele havia sido adotado. Ele fez votos ao Senhor. O Senhor conhece os corações. Viu que o voto seria cumprido, que ele tinha coração quebrantado, que ele tinha capacidade, tinha recebido a capacidade e a verdade para cumprir seus votos. E fica claro, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos e deste-me a herança dos que temem o teu nome, a herança dos filhos. Prolongarás os dias do rei. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos
serão como muitas gerações. Aqui era um verdadeiro adorador, numa canção da sua mais profunda comunhão, uma expressão de louvor absoluto para o Senhor. Eu nunca tive isto neste nível, mas eu brincava comigo mesmo no passado, ainda relativamente jovem, sem cabelos brancos, e eu dizia naquele tempo, parecia até asneira para alguém que ouvisse: eu vou viver 1000 anos. Eu nasci para viver 1000 anos. Vou viver 1000 anos. Aí Deus colocou seus votos sobre mim. Deus colocou os seus votos sobre mim. E Deus me deu a oportunidade de ser ministro da sua palavra. Há mais de 40 anos, eu, na condição de invisível aos olhos da maioria absoluta, até na igreja que eu participava, eu comecei os meus esforços fazendo teologia e adquirindo a literatura necessária. Não tem teologia sem despesa, sem gasto. E eu criei um carimbo, Divine Verb Minister. Divine Verb Minister. Ministro da Palavra Divina. Me dediquei. Deus me deu a graça para formar pessoas. E deixa eu dizer para os meus queridos ouvintes, os meus queridos irmãos, apesar de eu ignorar a quantidade de pessoas hoje investidas do poder de Deus na vida ministerial, eu acho que eu ultrapassei 1000 anos. A tirar o ministério deles pelo meu, que já tem meio século e um pouquinho mais, eu ultrapassei 1000 anos de ministério. Hoje sendo exercido por meus filhos na graça. Homens que eu apontei. Homens que eu levei a Cristo. Homens que eu batizei. Homens que eu consagrei. Homens que eu ensinei. Já ultrapassei, sim, os 1000 anos. O salmista estava cheio de Deus. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Eu estou aqui, fazendo ainda alguma coisa. Os votos de Deus sobre mim. E simplesmente ultrapassei. As minhas observações é que eu ultrapassei os meus 1000 anos de missão, de ministério. Não falo isso para engrandecimento pessoal, senão cobraria.
ampolas de graça, de missão, de unção. E nunca vi dinheiro dessas coisas. E continuo sendo um cidadão, preciso de dinheiro. Mas não empenho o meu ministério por isto. Quem cuida de mim agora, cuidará de mim no final. Quem me ajuda hoje, me ajudará no final. Quem garante a minha sorte hoje, garantirá a sorte da minha mulher se ela ficar sem eu. Então, é maravilhoso servir a Deus assim. Sirvam, meus irmãos. Sirvam. Vale a pena. Agora é a intercessão pelo memorial. Bendito Deus, Pai Santo e querido, que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação e pela missão. Obrigado, meu Senhor, pelo teu amor profundo. Obrigado, meu Senhor, pela nossa participação no teu reino, neste reino celestial e humano. A tua igreja, Senhor, que tem esta identidade gloriosa de seu corpo de Cristo na terra, de aguardar a chamada final. Ó Deus, abençoa os meus irmãos. Este memorial da oração nas minhas mãos, toma, ó Senhor, nas tuas santas mãos, opera poderosamente em cada vida. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta.